Alô, alô. Oi, boa noite. Bom, como ela disse, eu estou aqui para mostrar um jeito de fazer um dashboard de acompanhamento da Copa do Mundo. Eu tinha submetido outra coisa, mas eu confesso que esse aqui me deixou muito mais empolgado para fazer, então até pedi para ela trocar. Então, antes de começar, falando sobre mim, eu sou o Cadu, eu tenho 25 anos, sou engenheiro de dados na DP6, também sou desenvolvedor. Hoje eu sou especialista em Google Cloud e em Google Analytics, sou certificado nas duas ferramentas. Gosto muito de Cubo Mágico e várias outras coisas. Eu faço streaming às vezes na Twitch, confesso que não sou muito praticante disso. Sou humano dos meus gatos, Steven e Minerva, e eu gosto muito de gambiarras. Inclusive, isso aqui que a gente vai fazer hoje é uma gambiarra. E ali no canto tem as minhas redes sociais. Basicamente, um Cadu Magalhães em qualquer rede social. Também tem o link ali do meu Polywork, eu não uso mais LinkedIn, caso alguém queira falar comigo. Tá? E como todo dono de gato, eu gosto de mostrar meus gatos, então aqui estão Steve e Minerva também. Tá? Mas enfim, por que eu quis fazer isso? Eu gosto de futebol, mas eu não encontrei nenhum site que tenha as coisas que eu quero ver sobre a Copa do Mundo em um único lugar. Né? Então, eu tirei print aqui dos três principais. Na esquerda a gente tem um print do Google, depois aqui o Globo Esporte, depois o UOL. Todos eles têm visualizações bem simples, na verdade. Eles têm ali a ideia de trazer os grupos, basicamente. Mas eu não queria isso, eu quero muito mais coisa, né? Então, meus objetivos para esse dashboard. Eu quero uma página que tenha todos os jogos, eu não me importo com os grupos, eu quero simplesmente a lista de jogos com a data e quem vai jogar. E depois que tiver os resultados, eu quero os resultados também. Além disso, eu quero uma página para acompanhar estatísticas de algum jogo que eu queira escolher. Estatísticas como finalizações, gols, assistências, cartões, esse tipo de coisa. Depois eu pensei, quero também colocar estatísticas de aposta, quem tem mais chance de ganhar, quem tem mais chance de fazer gol. Ter uma página de acompanhamento de quem é o artilheiro da competição, quem são os líderes de assistência e todo esse tipo de coisa que vai dar uma premiação no final. E também uma página para acompanhar a convocação de cada equipe, dizendo o time de cada jogador. Não sei quem mais gosta de acompanhar esse tipo de coisa, mas você olha a lista de, sei lá, da Argentina e você vê um jogador que você não sabe quem é, que não sabe de que time ele é. Eu tenho muito interesse em saber isso tudo. Tá? Só que como que a gente só tem 25 minutos, não dá tempo de fazer tudo isso. Então vou focar em fazer só a primeira parte. Uma página que tenha todos os jogos da Copa. O restante é bem simples de continuar depois que a gente tem a base do que eu fiz para a primeira parte. Tá? E, bom, como que a gente pode fazer isso? Existem várias formas. E eu escolhi aqui fazer tudo com planilhas do Google. Por quê? Atende bem a nossa necessidade. É uma coisa simples que vai rodar esporadicamente. Nosso banco de dados não é grande. E é completamente grátis. Isso que é o mais importante. Tá. Tinha outra opção, que era usar os recursos de algum provedor de nuvem. Eu usaria Google Cloud porque é a minha especialidade. Né? E aí teria mais flexibilidade, seria mais confiável. Porque a gente vai fazer aqui também sairia de graça, só que ia dar mais trabalho. Né? Nesse caso, ia introduzir pelo menos mais 3 ferramentas, além da de visualização que eu vou usar no final. Então, escolhi planilhas por causa disso. E como fazer isso, né? Além daquela plataforma que a gente já sabe que é a planilha, a gente tem aqui as opções de procurar alguma API pública que tenha os dados da Copa do Mundo. Não foi fácil achar, mas eu encontrei uma que tem 100 requisições por dia, que é mais do que eu preciso para isso. A outra opção, que seria um pouco mais útil, seria fazer web scraping de algum site, acessar eu mesmo e baixar os dados, sei lá, da própria Globo ou do UOL ou de qualquer outro lugar. Escolhi fazer a API de novo por facilidade, eu não quero dar manutenção nisso, eu quero que ele funcione para qualquer coisa. Né? Hoje vai funcionar para a Copa do Mundo, mas daqui a um tempo, se eu quiser fazer para o Brasileirão, para alguma outra liga, também serve. Tá? Então, decidindo aqui, nosso ambiente vai usar uma planilha do Google Sheets como banco de dados, tecnicamente. A gente vai usar Apps Script, que é uma ferramenta de automação do Google, que está dentro das planilhas. Então, é aqui que vai estar o nosso código. Escolhi aqui a API Football, que vai ser a nossa fonte de dados. Ela tem coisas de futebol do mundo todo.
E de visualização, eu não vou fazer o dashboard aqui, mas tem o Looker Studio, que era Data Studio e mudou de nome um mês atrás. Não vou fazer o dashboard, vou só fazer como a gente consegue extrair esses dados. Tá? Então, primeiro passo, como que a gente faz a configuração do nosso ambiente? Primeira coisa, criar nossa planilha, né? Nesse caso, a gente pode ter o atalho ali, sheets.new no navegador, ele vai abrir uma planilha em branco, dá um nome qualquer para ela. No caso, eu dei o nome ali, ED-101, Hexa 2022. Depois de ter a sua planilha criada, a gente vai criar o script dela. Então, dentro ali da planilha, a gente tem o menu de extensões, que é onde ficam extensões que você pode encontrar na lojinha, ou que você pode construir, no caso que a gente vai fazer, que está ali o Apps Script, que é a ferramenta específica disso. Quando a gente clicar nisso, vai abrir uma outra janela, que eu já vou mostrar também. Mas, em paralelo, se você quiser fazer, você também precisa fazer a sua conta no API Football, porque a gente precisa de uma chave para conseguir autenticar nessa API. Tá? Então, quando a gente abre o Apps Script, ele abre essa telinha aqui. Como não tem internet, eu não vou conseguir rodar aqui, mas é basicamente isso. Ele te abre ali um editor de código que é bem parecido com o VS Code hoje em dia. Ele não tem extensões, mas ele tem ali a opção de você criar arquivos e de executar o seu código e também de depurar. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui é nomear esse projeto, porque, como todas as outras ferramentas do Google, isso tudo fica salvo no seu Google Drive. Então, se você tiver dezenas de projetos sem título, você não vai saber o que é cada um. Então, o primeiro passo é sempre nomear ele para a gente conseguir encontrar as coisas. Além disso, é importante pegar a chave da API. Aqui eu tirei print lá do site do API Football. Basicamente, a gente vai no menuzinho de usuários, depois ali em chaves, e no cantinho ali tem a sua chave, que aqui no caso está ofuscada, né? Mas você copia ela e salva no código mesmo, não tem problema, não faz diferença. Tá? Tendo isso tudo preparado, então a gente começa a fazer o nosso desenvolvimento. E aqui eu vou fazer umas coisas um pouco diferentes. Eu não gosto de fazer códigos que são utilizados uma única vez, basicamente. Eu gosto de reutilizar as coisas e melhorar eles ao longo do tempo. Então, por isso, eu pensei aqui, primeiro, eu preciso ter alguma função que vai fazer a minha requisição da API. Então, preciso criar uma função para isso no final. Depois que eu tiver isso, eu vou chamar a API, de fato. Quando a API retornar os meus dados, eu preciso tratar eles. Eles não necessariamente vão estar numa estrutura que a gente consegue usar. E, por último, a gente escreve essas informações todas dentro da nossa planilha. Tá? E antes de continuar, voltando aqui, né, KickApp, o Apps Script, é uma plataforma de JavaScript, então não tem flexibilidade, só tem essa linguagem que a gente pode usar, não dá para fazer em Python, que é baseada em nuvem, que permite integrações com os produtos do Google, dá para mexer com planilha, com documentos, com slides, com calendário e várias outras coisas. Pode ser usado para automações, que é o que eu vou fazer hoje, mas também dá para criar extensões dessas ferramentas. Então, se você já viu a lojinha lá do Marketplace do Google, tem extensão que baixa tema de slides ou extensão que traz uma fonte de dados nova para a planilha. Eu já criei algumas também, já publiquei, mas a gente não vai fazer isso hoje. E, por último, até dá para criar um site ou uma API inteira dentro do AppsScript. Eu não recomendo, mas eu já fiz também. Dá para fazer get, post, e só isso, basicamente. Mas com isso você se vira, né? Você não precisa de mais nada. Então, voltando. Como eu disse, eu gosto de criar funções que são reutilizadas. Então, eu geralmente crio um arquivo de úteis ou de helpers que vão ser usadas várias vezes naqueles arquivos ou que eu posso usar em outros arquivos depois. E, principalmente, na empresa onde eu trabalho, nem todo mundo sabe mexer com essa ferramenta, mas muita gente precisa dar manutenção. Então, para mim, é mais fácil que essas pessoas deem manutenção numa função que eu fiz do que nas bibliotecas do Google. As pessoas não precisam perder tempo lendo uma documentação inteira sobre como usar uma biblioteca específica, se ela pode simplesmente ler a minha documentação. Tá? No caso aqui, eu criei dois helpers, um de request, que serve para encapsular a função de requisições HTTP. E eu também coloquei aqui uns padrões para conseguir fazer autenticação e para usar o hostname da API. E, além disso, eu criei uma função que escreve coisas na planilha. Tá? Dá para fazer isso tudo sem ter criado essas funções, mas, enfim, boas práticas de código. Tá? Aqui, no caso, eu acho que não dá para ler por causa da cor, mas essa aqui é o código da função, eu vou disponibilizar depois. A minha função de request, ela faz algumas coisas, né? Então, eu coloco os headers de autenticação, que tem a minha chave de API, que tem o hostname da API, porque ela precisa disso.
Eu padronizo para passar só o path da requisição. Eu ajudo a pessoa a conseguir trocar o método da requisição, porque por padrão, dentro aqui da função do Google, é um pouco mais complicado. E eu também levanto um erro caso a resposta não seja 200, porque por padrão, para eles, qualquer resposta é uma resposta. Tá? Além disso, eu criei a função, como eu disse, para escrever as coisas na planilha. Isso aqui é basicamente uma função que transforma um CSV em um JSON e que depois escreve na planilha. Ou o contrário, na verdade. Um JSON em CSV e escreve dessa forma. Então, eu recebo ali uma lista de objetos, pego as chaves dele como header, então pego ali os nomes dos meus campos, né, para ser a primeira linha da planilha, e o restante como o restante da planilha. Eu também deixei um parâmetrozinho ali para saber se eu quero concatenar os dados, para ter dados históricos, por exemplo, ou se eu quero que ela substitua tudo. Acho que é isso. Essas funções eu usei, sei lá, umas 300 automações diferentes. Então, isso aqui é basicamente tudo que a gente precisa para fazer 90% do que a gente quer. Isso aqui só não serve para ler dados na planilha, né? Mas eu tenho uma outra para isso também. E por último, o próprio código. Então, como que a gente faz? A gente usa esses códigos todos que eu fiz. A função de request, a função de escrever os objetos. E além disso, como eu disse, a gente precisa formatar os dados também. Como é em nuvem, eu não consigo executar ele aqui para mostrar como funciona, mas basicamente essa API ela retorna ali bastante coisa que eu não necessariamente vou usar, então e fora que tem toda uma estrutura ali de paginação também, então eu já trato isso, mas basicamente eu escolhi quais são os campos que eu preciso para conseguir fazer funcionar. Então, ao invés de ter ali uma dezena ou uma centena de campos que ela tinha me trazendo, eu trouxe ali só qual que é o ID do jogo. Esse ID aqui eu vou usar depois para conseguir trazer as estatísticas de cada partida. Eu trouxe aqui o horário dos jogos, que era o que eu queria no início. É uma lista de quando vão acontecer todos os jogos, para que eu consiga inserir no meu calendário depois, se eu quiser. O status do jogo, se ele já aconteceu, se ele está acontecendo, ou se ele ainda não começou. No caso, todos, nenhum começou, na verdade, né? A Copa ainda não chegou. Mas eu já deixei status, porque isso vai ser atualizado ao longo do tempo e ao longo desse mês inteiro. Além disso, qual que é a etapa do torneio que a gente está, né? No caso aqui da Copa do Mundo vai ser só dados da fase de grupos por enquanto, mas assim que acabar a fase de grupos e que ele já tiver os dados novos, essa mesma função já vai trazer das oitavas e assim por diante depois. Além disso, eu trouxe aqui quem é o vencedor, se é o time da casa ou o time de fora, e qual é o score de cada um deles. Já fiz um tratamento, né? Como ao invés de trazer uma string escrito nulo, eu trago aqui uma string vazia. Ao invés de trazer um score de nulo, eu trago um score de 0, porque assim, quando eu vou fazer meu dashboard, as coisas já estão no tipo de dado que eu preciso fazer, né? E no final ali é o mais simples. Então, eu fiz primeiro ali a função getAllGames, que ela faz a minha requisição para o endpoint específico da API. Esse endpoint é basicamente aquele de fixtures, não sei o que significa, mas é o que estava na documentação. Para isso a gente passa qual é a liga. No caso, ali, o ID da Copa do Mundo é 1. Então, a Copa do Mundo é o primeiro campeonato que foi feito nessa API. Então, até legal estar usando isso aqui. E qual que é a temporada dessa liga? No caso, a Copa de 2022. Se eu quiser fazer isso para trazer dados de qualquer outra Copa, é só trocar aquele ID ali. Eu não sei se eles têm todos os dados históricos, mas eu vi que a partir de 2010 já tem dados. Depois da função de formatar as coisas, como eu disse, eu só pego as informações que eu preciso. Aqui eu estou usando alguns métodos de JavaScript, né? Eu estou usando uma desestruturação, estou usando valores opcionais. Só coisas para facilitar na hora de escrever mesmo, isso não faz nenhum impacto no código. E no final a gente chama essas coisas todas, né? Então, primeiro a gente pega todos os jogos, depois a gente formata eles, e por último a gente escreve todos os jogos na planilha. Eu não sei se eu coloquei o print da planilha, acho que ainda não, mas basicamente tem um botãozinho de executar, que acho que eu pulei esse slide, mas quando você aperta executar, ele te pede para revisar permissões, escolher a sua conta de autenticação, ele avisa depois que esse app não é verificado porque scripts podem fazer coisas maliciosas, então ele te dá todos esses avisos. No caso eu que escrevi, então não tem problema nenhum, simplesmente aceito tudo. Só permitir. Aqui um ponto importante, é sempre necessário você revisar as permissões dos seus scripts, porque se você copiar um código da internet e você não sabe exatamente o que ele está fazendo,
Você pode acabar aí enviando e-mails para alguém, você pode mexer no seu calendário, no seu Google Drive, pode apagar coisas, copiar e enviar para outro lugar. Então, é sempre importante ter esse cuidado, né? E por fim, a gente simplesmente por executar isso, ele já coloca as coisas aqui na planilha. Aqui não dá para os resultados, mas eu acho que eu estou com a planilha aberta aqui e talvez dê para ver um pouco melhor nela. Opa, acho que eu passei sem querer. Deixa eu ver se eu consigo mandar as coisas aqui para outra tela. Tá, então aqui está a planilha e o script, não dá para executar, infelizmente, mas aqui a gente tem todos os dados já formatados do jeito que eu queria, né? Então, aqui o ID de todos os jogos, é isso que eu posso usar para trazer estatísticas, como eu disse. Aqui é o timestamp, então tem a data e hora de cada jogo, o status, qual é o estádio em que ele está acontecendo, a fase, né? Na casa que é a fase de grupos e qual a rodada da fase de grupos. Qual é o time que é o time de casa e qual que é o time de fora, né? Então, aqui se eu quiser fritar por Brasil, por exemplo, é só vir aqui. Eu tenho que fritar nesses dois campos, no caso, né? Mas é só a gente vir aqui para o grupo 3 e achar os jogos do Brasil. Então, tá aqui embaixo, por exemplo, Brasil e Camarões. Ali Brasil e Suíça. E mais em cima deve ter o outro jogo que eu já esqueci qual é. Mas enfim. Aí aqui dentro dos scripts, como eu disse, para executar, é basicamente apertar esse botãozinho aqui de executar. Não tem nenhum segredo em usar o Apps Script. Aqui sem internet ele não me deixa executar, obviamente. Aqui as minhas funções. E sobre o código é basicamente isso. E a parte mais legal dos scripts, que é o motivo de usar eles tanto, é que a gente consegue agendar as coisas para rodar automaticamente, né? Então tem aqui uma aba de acionadores, onde a gente consegue programar esse script para se atualizar na frequência que eu quiser. Então, eu posso... não vai abrir porque está sem internet, esqueci de tirar print. Mas eu posso colocar o meu script para rodar com, no máximo, um intervalo de uma vez por minuto, mas eu posso colocar qualquer intervalo ou para rodar em um horário pré-definido, ou em eventos que eu posso colocar. Então, eu posso criar um botão na minha planilha, se eu quiser, para executar esse script. Aqui eu esqueci de fazer isso, mas tem muitas possibilidades de fazer o acionamento, né? Então, a minha ideia esse script aqui vai ser atualizado, acho que uma vez a cada 3 horas, e isso deve ser o suficiente para eu conseguir ter os dados mais recentes, né? Quando eu quiser dados de uma partida, aí eu preciso de uma atualização menor e provavelmente eu vou para outra plataforma. Tá, então... Como eu disse, pouco tempo, então, próximos passos. Eu vou fazer esse projeto inteiro ao vivo na Twitch. Não é o primeiro projeto desse tipo que eu fiz lá, já fiz alguns outros que eu vou mostrar aqui também. E depois que estiver pronto, eu também quero refazer ele dentro do Google Cloud. Como eu disse, a planilha tem algumas limitações ali de horário. Se eu quiser alguma coisa em tempo real, eu preciso de algo um pouco mais rápido. E depois eu vou colocar esse código todo no meu GitHub. Ainda está vazio esse repositório, mas o link é esse aí. E algumas outras coisas que eu já fiz com planilhas, né? Então, o exemplo que eu mais gosto é esse dashboard de performance web que eu fiz usando a API do PageSpeed Insights. Isso aqui foi uma entrega que eu fiz para uns 5 clientes diferentes da empresa em que eu trabalho. Então, basicamente, a gente pega ali os dados do site do cliente, do site dos concorrentes dele, compara todos eles, mostrando qual que é a score, como que estão as métricas de todos eles, e um acompanhamento ao longo do tempo disso. Então, essa planilha aqui eu acho que já deve ter umas 30 mil linhas, porque ela roda diariamente. Também fiz aqui um dashboard de acompanhamento das eleições esse ano. Esse aqui eu fiz na Twitch, todo ao vivo também. Então, basicamente, eu fiz lá uma função que pegava os dados lá da base do TSE. Eu tratei eles para trazer só o que eu precisava, no formato que eu precisava, porque, de novo, geralmente esses dados vêm meio sujos. E eu fiz um dashboard no Data Studio, que também está disponível. Esse já está no GitHub, inclusive, se alguém quiser ver. No caso, não é mais útil porque já acabou, mas... eu fiz isso durante as eleições.
Eu fiz outras coisas também, então, painel de acompanhamento do Trello, onde eu fiz cálculo de capaz do time, abertura de cards do Trello, download de dados de ferramenta de mídia. Eu trabalho numa empresa de marketing digital, né? Então, trazer dados de Facebook Ads, de Google Ads e de outros veículos, automação de limpeza e organização do Google Drive, envio de e-mails automatizados, tudo isso eu tenho pronto, alguns estão no GitHub, outros não, mas se alguém quiser alguma dessas coisas eu posso mandar os códigos todos. Tá? Mas é isso, obrigado a todos que assistiram, e se quiserem saber mais, me procurem, eu vou estar por aqui na campus até o final, ainda não decidi a bancada, ou me procurem no Twitter. E é isso, alguém tem alguma pergunta? Bom, acho que não. Então é isso, obrigado gente, até mais ver.